Olá a todos e a todas, estamos de volta com mais um programa Rádio Ciência, disponíveis nos principais tocadores de podcasts e também no YouTube. Meu nome é Alexander Chechel e vamos de divulgação científica aqui hoje na Rádio UFOP Educativa. Hoje vamos conversar com a pesquisa do Grupo Reciclos, lá do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto, que está trabalhando num projeto intitulado Durabilidade em Concretos de Escória de Aciaria. É um nome meio complicado, não é mesmo? Mas quem vai explicar isso para a gente é a professora Laís Cristina Costa. Mas, primeiramente, vou fazer uma breve síntese para a gente adentrar no tema, né? Para a gente estar conversando melhor. Atualmente, no Brasil, existem 29 usinas produtoras de aço, que formam o parque siderúrgico do país. Essas usinas, de acordo com o Instituto Aço Brasil, são responsáveis pela produção do material que é consumido em 46% em todo o mundo. Um problema grave nesse tipo de indústria é a geração de resíduos, que são despejados em aterros industriais e que podem causar transtornos no meio ambiente. Cada tonelada de aço produzida hoje são gerados cerca de 600 quilos de resíduos. Pensando nisso, o Grupo Reciclos, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto, trabalha nesse projeto. E para explicar para a gente vai falar com a professora Laís Cristina Costa, como eu havia falado. Ela é doutoranda em mestre em Engenharia Civil do Programa de Pós-Graduação do PROPEC, da Universidade Federal de Ouro Preto. Ela é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com trabalho final no curso na área de modelagem de ataque de sulfato em concretos. Participou do programa Ciências Sem Fronteiras Se você pode falar a pronúncia para a gente, Laís? Hanyang University. A Young University, em Ansan, na Coreia do Sul, em 2014. Tem como linha de pesquisa materiais e componentes de construção em ênfase em durabilidade. Professora Laís, é muito bom ter aqui você conosco, né, para falar um pouco sobre essa pesquisa do Grupo Reciclos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Alex. Eu falo não só por mim, mas pelo grupo de pesquisa. A gente fica sempre contente com as oportunidades de falar um pouco sobre ciência e poder divulgar isso para a população, né? Retornar um pouco o que a gente faz aqui dentro. Então, muito obrigada pelo convite. Tá certo. Para nosso início de conversa, professora Laís, o projeto do Grupo Reciclos, né, que tem o título de Durabilidade em Concretos de Escória de Aciária, tem a finalidade de aplicar resíduos da produção de aço para testar a sua resistência e durabilidade dos concretos. Você pode explicar para nós o que é aciaria dentro de uma indústria siderúrgica? Bom, então, vamos por partes, né? A siderurgia é o ramo da metalurgia que se dedica especificamente à fabricação e tratamento de aços e ferros fundidos, né? O aço, ele pode ser produzido a partir do minério de ferro ou de sucatas mesmo. Então, quando a gente produz o aço a partir do minério de ferro, o minério de ferro é reduzido em autofornos, formando o ferro-gusa. E esse ferro-gusa, ele precisa ser refinado para produzir, de fato, o aço. E esse processo de refino do ferro-gusa para produzir o aço ocorre na aciaria, né? Então, a aciaria é a etapa de transformação do ferro-gusa em aço. Então, o ferro-gusa ou a sucata, eles entram em convertedores e aí a gente remove o carbono desse material e outras impurezas para produzir o aço, né? E é justamente nesse processo que a gente produz o resíduo, né, gera o resíduo que é estudado nessa pesquisa, que é a escória de aciaria, né? E você até já deu um overview da situação da siderurgia no país, né? Mas é importante a gente destacar que em 2017 foi gerado 6 milhões de toneladas de escória de aciaria, né? A indústria siderúrgica produziu 21 milhões de toneladas de resíduos em gerais e 6 milhões de resíduos de escória de aciaria. Então, a gente tem aí
E toda essa escória, na sua maioria, fica em aterros, né? Fica em depósitos sem ser utilizado, né? Então, a gente realmente tem um gap muito grande nesse sentido. Laís, você falou overview. Overview, para o pessoal entender, é uma visão de mundo já? É uma visão da ciência? É isso? Uma visão geral, assim, né? Uma visão geral. Ah, sim. Aqui, certa vez, na Rádio FOP Educativa, eu entrevistei um pesquisador que falava sobre a produção de tijolos, né, com rejeitos de minério de ferro, como você citou, né, como no exemplo. No caso do estudo seu, é utilizado o resíduo do processo da aciaria, não é? Quais as propriedades desse material, desse resíduo? Bom, então a escória de aciaria é o resíduo gerado durante o refino do aço, né? Então, por isso, muitas das suas características vão estar associadas ao seu processo de geração, né? Associadas ao processo produtivo do aço. Então, o que isso significa? Isso significa que as escórias de aciaria são formadas basicamente por cálcio, alumínio e ferro. E esses elementos são todos metais, né? E então isso significa que essa escória de aciaria vai ter uma massa específica bastante elevada. E o que é uma massa específica elevada, né, para todo mundo entender? Significa que se eu pegar o mesmo volume de escória de aciaria e de brita de gneiss normal que a gente usa em obra, que a gente vê direto, a escória de aciaria vai ser muito mais pesada, né? Então essa é a principal diferença que a gente ressalta da escória de aciaria. Mas visualmente, a escória de aciaria se assemelha bastante à brita que a gente usa em obra, né? A diferença é que ela é mais cúbica, mais redondinha e tem uma tonalidade mais escura por causa do ferro, né? E esse ferro que existe na escória de aciaria, ele também tem uma vantagem, porque ele faz com que essa escória de aciaria seja muito mais resistente à abrasão e ao esmagamento. Então, isso significa que a escória de aciaria é um agregado mais forte do que a brita convencional que a gente já usa na construção civil. Falando agora um pouco desses materiais que se utiliza para se fazer o concreto. A substituição ela pode existir, mas existe uma aplicação desse resíduo para ele se tornar mais resistente. O que isso tem a ver? Como você relaciona essa substituição, essa aplicação no concreto com o conceito de sustentabilidade, de uma produção mais sustentável? Então, a construção civil ela é conhecida pelo seu significativo impacto ambiental, né? Então, a gente sabe que a construção civil, seja pela produção do cimento ou pela extração de agregados, ela é uma importante consumidora de recursos naturais. A construção civil consome muitos recursos naturais, né? E além de consumir esses recursos naturais, tem consequências desse consumo, né? Então, esse processo de extração de brita, por exemplo, é um processo que gasta bastante energia, gasta bastante água. Já para a obtenção da areia, a gente tem a contaminação, geralmente a gente usa areia de rio, né? Então, a gente tem a contaminação da água, a gente aumenta a turbidez da água do rio, a gente muda a geometria do rio, a vazão, afeta a fauna, afeta a flora. Então, tudo isso é consequência da construção civil, né? Então, além de todas essas consequências, o consumo é bastante significativo, o consumo desses recursos. Então, em 2015, o Brasil consumiu 750 milhões de toneladas de agregados, só o Brasil. Então, se nós encontrarmos uma solução, uma opção que possa substituir esse material, a gente tem aí a aplicação dos princípios de economia circular, porque a gente tem a construção civil ganhando, porque ela vai deixar de consumir recursos naturais, a gente tem a indústria que gera resíduo ganhando, porque ela vai estar dando uma destinação adequada, e a gente tem nós todos como sociedade ganhando, porque são novas oportunidades de negócio, a diminuição de consumo de recursos naturais, então afeta a questão de escassez. Então, substituir os agregados é um conceito bastante relevante nesse sentido, por isso. Só para você ter uma noção, o concreto é um dos principais materiais usados na construção civil. E 70% do volume do concreto são agregados, é areia e brita, né? Então, imagina se a gente parasse de usar isso e usasse um outro material. E ainda por cima, um outro material que é um resíduo,
e que é mais barato, né? Então, assim, é sustentabilidade não só no sentido ambiental, é sustentabilidade no sentido socioeconômico, no sentido técnico, é totalmente sustentável. Sim, a sustentabilidade, como você disse, ela não só pega essa parte ambiental, mas também quando ela se expande, né, ela consegue abarcar vários setores, né, principalmente, né, claro, dentro da indústria siderúrgica, que movimenta grande quantidade de capital aqui no Brasil, né, e como você já trouxe esses números, já vê que é um número muito grande, né, esses números são reduzidos, né, e são, às vezes, né, reaproveitados e tem uma questão muito ampla, né, da sustentabilidade de modo geral. Laís, agora falando mais um pouco sobre o concreto, né, a produção desses concretos, de acordo com a sua dissertação, né, os testes de resistência do concreto foram realizados a partir da água do mar, né, em diferentes níveis, né? Por que testar esses blocos a partir do contato com a água do mar? Tá, então vamos lá. Na minha pesquisa, a gente estuda os concretos fabricados com escória de aciaria, sendo usada como areia e como brita. E o estudo de escória de aciaria é uma coisa que é um tema que já é abordado pelo grupo de pesquisa Reciclos há vários anos, né? Praticamente desde a sua fundação lá em 2011. Então, isso que eu estou fazendo aqui é um fechamento, né, por assim dizer, da pesquisa e do trabalho de diversos outros pesquisadores que vieram antes de mim, né? Então, ao longo de todos esses anos de pesquisa, foi verificado que os concretos produzidos com areia e brita produzidas de escória de aciaria eram concretos mais fortes, que eles aguentavam mais esforços, mais solicitações, e também concretos menos porosos. Então, esses concretos serem menos porosos significa que existe uma menor chance de penetração de elementos agressivos para o concreto. E por que o ambiente marítimo é importante nesse sentido? Porque na região marítima, a gente encontra os sais de cloro tanto na água quanto na atmosfera. E esses sais de cloro que estão presentes na atmosfera marítima e na água marítima, eles penetram pelo concreto e promovem a corrosão da armadura. Então, como foi investigado de que esses concretos com escória de aciaria teriam uma menor porosidade, deu o start para a indicação de que poderiam ser concretos mais duráveis, né? Então, aí partiu a ideia da pesquisa, né, de por que avaliar isso em um ambiente marítimo. E por que diferentes zonas de agressividade, né? Que a gente tem ele em zona de maré, a gente tem em zona de respingo e em zona de spray, né? É porque dessa forma a gente consegue simular as diferentes níveis de agressividade que esse concreto vai ser submetido. Então, a gente tem aqueles que estão em zona de maré, que são os que estão na pior condição de todas, porque a gente tem, além dos sais de cloro que penetram pelo concreto e podem promover a corrosão, a gente tem a ação física da água sendo abrasiva, atingindo esses concretos. A gente tem o efeito de secagem e molhagem, que permite com que esse concreto absorva mais sais, porque quando ele seca, ele fica como se fosse com mais sede, puxa mais sais, né? Então, é a pior zona de todas. A gente tem a zona de respingo, que é a zona que a gente tem o cloro que está presente na atmosfera, os sais de cloro que estão presentes na atmosfera, mas também tem algum respingo de água que eventualmente chega. E, por último, a gente tem os blocos que estão só na condição de spray, onde a gente tem só o que está na atmosfera, né? E é o grosso dos ambientes marítimos, né? A maior parte das estruturas e das edificações em regiões marítimas vão estar sujeitas apenas aos sais de cloro que estão na atmosfera, mas que, infelizmente, já são suficientes para promover a corrosão e faz com que a corrosão do aço faz com que ele perca a seção, ele perde a resistência, então, muitas vezes, o elemento fica inviabilizado por causa dessa ação da marisia, né? Spray, maré e respingo, né? Esses nomes que você citou são os diferentes níveis do mar, isso, né? Para quem está acompanhando a gente, né? São os diferentes níveis do mar. Essa fase de testes, né, que a gente está sabendo, teve duração de 3 anos, não é?
mas existe já alguns resultados iniciais, Laís, que demonstraram, né, o que esses concretos demonstraram em relação, assim, de início? Já tem algum resultado inicial? Então, vai ter o total de duração de 3 anos, e a gente já fez a primeira visita, né, que foi realizada em fevereiro desse ano. Nessa primeira visita, a gente conseguiu monitorar os concretos, tanto por testes realizados em loco, lá no próprio ambiente, debaixo do sol mesmo, tudo que tem direito, e outros que a gente fez em laboratório. Em ambos os testes, o que a gente conseguiu perceber é que os concretos com escória de aciaria, justamente por aquilo que a gente falou, de serem menos porosos, de ser mais difícil desses sais de cloro penetrar, eles estão tendo mais sucesso do que os concretos convencionais. Eles estão em exposição eles estavam, né, na época, apenas 7 meses, agora já vai dar 1 ano, mas a gente conseguiu observar que penetrou menos sais de cloro nesses concretos, e eles não apresentaram nenhum sinal de desgaste físico. Então, a gente não viu nenhuma rachadura, nada que indicasse a perda de durabilidade desses concretos. Então, nessa nossa análise inicial, a gente observa que os concretos produzidos com a areia e brita de escória de aciaria estão tendo um comportamento melhor que os convencionais, produzidos com materiais convencionais. Para quem nos está ouvindo e assistindo também, é importante frisar que esses testes, né, Laís, estão sendo feitos em Guarapari, Espírito Santo, não é? Isso é por conta de uma questão de proximidade mesmo, mais fácil acesso com o mar? Então, é uma questão de não só proximidade, mas também de termos encontrado uma secretaria de meio ambiente, um ambiente que fosse propício à nossa pesquisa, né? Quando a gente chegou a cogitar e a pensar em mais de um local, mas foi em Guarapari que foi o mais receptivo com a nossa ideia, com o nosso projeto de pesquisa. Eles gentilmente cederam espaço no Parque Morro da Pescaria, que além de ser um lugar lindo, e recomendo que todos visitem e prestigiem quando puder, ainda é um lugar que oferece segurança para os concretos, com monitoramento. Então, eu recebo notícia, né, falando, olha, eles estão aqui, estão bem, eles mandam foto. Então, a gente é bastante grato à Secretaria de Guarapari, que ofereceu para a gente todo esse apoio, a figura do secretário Bruno, né, e a todos os vigias e seguranças do parque que auxiliam a gente, né. Então, a gente escolheu Guarapari, mas Guarapari também escolheu a gente, e é uma troca bastante válida, né. Professora, retomando, né, a ideia da comparação, né, e fase de testes, né, mais uma vez, só para a gente fixar mais um pouco, esses concretos que foram produzidos, né, com esse resíduo da aciaria, né, com a aplicação desse resíduo, ele foi exposto também à comparação com os concretos convencionais. Uhum. Resultados iniciais também já apareceram em relação aos concretos já produzidos, como você já tinha falado? Você pode reforçar para a gente? Sim, a gente... Por que a gente compara com os convencionais, né? Que a gente chama de referência, né? Para a gente não ser leviano nas nossas avaliações. Então, a gente faz exatamente igual, um concreto com material novo que a gente está estudando, e a gente faz um com material convencional. Coloca os dois no mesmo lugar. Então, dessa forma, a gente tem essa forma de comparar. Então, a gente não fala, eu acho que está melhor porque está, mas é porque a gente tem um que é o normal, que é o tradicional, sendo ativamente comparado com ele. Então, os resultados iniciais são bastante promissores, né? O concreto de escória de aciaria, igual a gente falou, ele é mais resistente, ele é mais forte. Isso significa que se você produzir o concreto com a mesma quantidade de cimento, os de escória de aciaria vão aguentar muito mais do que os convencionais. Os convencionais você vai ter que colocar muito mais cimento para te dar essa resistência, essa força que os concretos de escória de aciaria dão. Além disso, os concretos com escória de aciaria são menos porosos, então, para a questão de durabilidade, maresia, penetração desses sais, é bastante vantajoso. Pelo que a gente observou até agora, a gente vai conseguir minimizar essa corrosão, ou pelo menos adiar esse processo de alguma forma, né? E, além disso, uma coisa que eu ainda não tinha mencionado, os concretos produzidos com escória de aciaria são até 30% mais baratos do que os concretos convencionais, porque a gente não utiliza os agregados convencionais.
E tem uma especificidade da escória de aciaria, é que aquele ferro que está presente nela, fazendo um processo de pós-processamento, a gente recupera uma parte desse material metálico. E a venda desse material metálico consegue custear o processo de beneficiamento da escória de aciaria. Então, o processo de beneficiamento, de produção do agregado da areia e da brita de escória de aciaria, custa 20% do que a gente obtém com a venda desse material metálico. Então, é uma coisa que se paga, né? Então, esses concretos de escória de aciaria são até 30% mais baratos do que os concretos convencionais. Então, aí a gente não fala nem só de uma viabilidade técnica, mas também aquela viabilidade social que a gente falou, né? Porque no Brasil, onde a gente tem um déficit habitacional tão grande, qual é a relevância para a população diretamente da gente saber que existe um material disponível que vai produzir o mesmo concreto, não mesmo, né, um concreto melhor do que o que eles estão acostumados, custando muito menos, né? Então, assim, é aí que a gente fala da sustentabilidade global do sistema, e não só a questão técnica. Sim, a sustentabilidade é global e social, né, como você mesmo disse. E antes mesmo, Laís, dos resultados finais, né, até antes desses 3 anos, né, de testes, já existe algum interesse comercial para a produção desse tipo de concreto? Então, essa pesquisa especificamente, ela é uma parceria com a ArcelorMittal, né? Foi uma parceria obtida pelo edital DAI do CNPq, que é Doutorado Acadêmico para Inovação. Então, essa pesquisa é parcialmente financiada pela ArcelorMittal. E existe, sim, esse interesse das empresas de procurar soluções que sejam viáveis para os seus resíduos, né? Então, além da ArcelorMittal, que é nossa parceira nessa pesquisa, nesse projeto específico, a gente pode destacar outras iniciativas como a da Holt, que também é parceira do nosso grupo de pesquisa e que, inclusive, tem uma planta de produção de blocos pré-moldados para pavimentação com escória de aciaria, né? Então, o mercado está pedindo, né? É uma coisa que existe esse interesse e a gente precisa só afinar e tornar isso viável para a população e acessível para a população, né? Que aqui o objetivo é que seja um ciclo lucrativo para todo mundo, que a população ganhe com material de qualidade mais barato e que a empresa consiga dar um destino ok e bom para o seu resíduo, né? E que a gente, como pesquisador, consiga aplicar o que a gente está vendo e estudando, né? Mais alguém além dessa empresa estão envolvidas nesse projeto do Grupo Reciclos? Esse projeto especificamente, a gente tem a parceria com a ArcelorMittal, o CNPq, e outros pesquisadores que também estão envolvidos, é um outro doutorando, Humberto Andrade, e o professor orientador Ricardo Fiorotti, né, que é, na verdade, o grande chefe do nosso grupo e a pessoa que nos auxilia e motiva nessa caminhada. Ótimo. Professora Laís, agora é para a gente caminhar para o nosso final, essa conversa foi bem rápida, mas a gente caminhar, né, para os enfins. A gente vê, né, um desmonte muito grande do atual governo, né, em relação às políticas educacionais e a questão da ciência também, né, que vem sendo a cada dia, né, atacada ainda mais por esse governo. Qual a importância dessa pesquisa, Laís, para a universidade pública, né, e um pouco do que você já tinha falado, né, da importância para a sociedade, né, aqui no Brasil também? Então, o grupo de pesquisa Reciclos, ele é composto por mais de 30 pesquisadores, né? Entre iniciação científica, mestrado, doutorado, pesquisador, professor, igual eu falei, o professor Ricardo Fiorotti, outro doutorando. São 30 pessoas que estão focadas em encontrar soluções para problemas que são da sociedade. Então, uma coisa que a gente tem muito claro é que a academia, nós estamos aqui para servir a sociedade. Nós estamos aqui para encontrar soluções para os problemas que a sociedade vive e problemas que sejam e soluções que sejam palpáveis, soluções que sejam fáceis. Então, quando a gente vê essa situação de desmonte, igual que a gente está vendo lá na UFRJ, né, e que é talvez o nosso futuro e o de todas as outras, espero que não, mas é bastante triste. Para quem não sabe, quem está nos ouvindo ou assistindo, essa semana a UFRJ emitiu nota,
né, com os seguintes dizeres que provavelmente não consiga realizar suas atividades a partir do mês de julho, né? No mês de julho, ela provavelmente pode fechar as suas portas por conta de verbas, né, repassadas pelo governo federal, né, que não consegue mais suprir essas necessidades. Mas pode continuar, Laís. Nós, como pesquisadores, a gente se sente, na verdade, mais motivado de seguir e mais motivado de fazer, né, apesar dessa situação toda. Nós, do Grupo Reciclos, a gente também tem um projeto de divulgação científica, igual tem na Rádio Pop, que é muito legal. A gente tem o nosso Instagram, onde a gente tenta tornar as informações que a gente faz acessíveis para a sociedade, porque a gente acredita que essa situação ela só vai acabar quando a nossa sociedade como um todo entender o valor do que a gente faz dentro da academia. Que o que a gente faz dentro da academia não é só artigo, não é só papel. A gente está tentando encontrar soluções, a gente está tentando ajudar, né? Então, é igual que a gente fala, qual é o objetivo dessa pesquisa? O objetivo dessa pesquisa não é um artigo, o objetivo dessa pesquisa não é a minha tese de doutorado. O objetivo dessa pesquisa é a gente avaliar se a escória de aciaria pode ser aplicada em ambientes marítimos. E podendo ser aplicada, tornar isso viável para a população. É fazer a população ter acesso ao material que é mais barato, ao material que é mais durável, ao material que é mais resistente. Então, quando a gente pensa como um todo, é uma situação onde ninguém perde, né? Porque nós, como academia, a gente avalia, a empresa e a sociedade ganham, né? Então, a importância não só desse tipo de pesquisa, mas todas as outras para a universidade pública, é justamente aplicar os conhecimentos e tornar isso acessível, porque as pessoas, elas não entendem, não é fácil para todo mundo entender o que é escória de aciaria, mas a gente entende o que é um concreto 30% mais barato, a gente entende o que é um concreto que resiste mais, a gente entende o que é um concreto mais forte. Então, a importância dessa pesquisa é chegar na sociedade com o que a gente já estuda na academia há tantos anos, né? Porque isso, como eu disse, é o resultado de 10 anos de pesquisa, não é só meu, né? É de diversos outros pesquisadores. Então, essa é a importância desse tipo de pesquisa. É muito importante. Salvar a ciência, né? A ciência e o conhecimento, né? São os pilares da nossa universidade, né? E isso é muito importante para que ela continue, né? Continue em evolução e que esses trabalhos continuem, né? Professora Laís, você já divulgou agora, né, o Instagram do Grupo Reciclos, pode falar para a gente mais uma vez? @Grupo Reciclos. Aí a gente também tem canal no YouTube, blog, mas pelo Instagram você consegue chegar em todos esses contatos. Pessoal, principalmente agora que a gente está em atividades remotas, né, por conta da pandemia da Covid-19, muito importante vocês acessarem aí para conhecer mais um pouquinho dos trabalhos do Grupo Reciclos. Laís, professora Laís, muito obrigado por essa entrevista. Espero mais, né? Espero que o Grupo Reciclos venha mais vezes aqui ao nosso Rádio Ciência para estar divulgando ainda mais pesquisas, né? Que são dos pilares, como eu já disse, da nossa universidade. A gente que agradece o convite e a oportunidade. Pessoal, a gente fica por aqui. Gostaria de agradecer, né, você que acompanhou a gente até agora. Com edição e sonoplastia de Ângelo Queiroz, né, em direção de Glaucio Santos. Essa reportagem foi produzida pelo Sistema UFOP de Rádio e Roquete Pinto, Comunicação Educativa. Acesse as nossas redes sociais, estamos no Instagram, @RádioFop, e também o site, acesse o nosso site, radio.ufop.br, e também, né, o nosso Facebook, Rádio FOP, Mariana e Ouro Preto, tá certo? Eu sou Alexander Chechel e fico por aqui. Fique em casa e se cuide da Covid-19. Até mais, pessoal!